Fala, turminha do oitavo, estamos aí de volta aí, dando continuidade aí aos nossos estudos, a nossa revisãozinha dos Estados Unidos no século XIX. Como a gente tinha parado ali, a gente viu ali na Guerra de Secessão a vitória da região norte, né? Você tem a vitória ali vamos falar dos abolicionistas que não queriam ali o fim da escravidão, eles acabam conseguindo. Só que principalmente ali na região sul nós vamos ter a formação de alguns grupos extremistas, alguns grupos aí que acabavam perseguindo os negros libertos ali nos Estados Unidos. Nós vamos ter até uma divisão ali da sociedade, como eu já expliquei isso aí pra vocês, tá? Esse aqui é o pessoal da Ku Klux Klan, tá? Que era um grupo ali de extermínio dos negros, né? Eles matavam os negros, existe até hoje. Só pra vocês terem uma noção, pessoal, nos Estados Unidos você tem a liberdade de expressão, a liberdade de você manter a sua ideologia. Lá nos Estados Unidos não é ilegal, não é ilegal você expressar em uma rede social a sua ideologia tipo da Ku Klux Klan, vamos supor assim. Lá não é ilegal, aqui no Brasil já é ilegal, tá? Só que você não pode sair matando negros, como acontecia naquele período, mas você pode retratar, tem reuniões desses grupos até hoje lá nos Estados Unidos, tá? E não é ilegal, só não pode, como eu falei, sair matando, exterminando os negros, tá? Mas foram grupos que se formaram ali pós a Guerra de Secessão, tá? Peguem o livro de vocês lá na página 166, vocês vão estar vendo um pouco mais sobre isso aí, tá? Então, ó, em 1860 acabaram declarando aí o fim da guerra, provocando a morte aí de mais de 600 mil pessoas. Aqui no livro de vocês ainda ele traz um número mais exato, ele traz 620 mil mortos, né, nesse período, né? E você tem aí o presidente Abraham Lincoln, desculpa pessoal, que acaba pondo fim à escravidão em 1863, beleza? Desculpa aí. Então, dando continuidade aqui, após o término da Guerra de Secessão, durante um curto período, ficou conhecido como a Reconstrução Radical, tá? Homens negros e livres e ex-escravos e brancos contrários à segregação racial procuram construir uma nação mais democrática. Para tanto, foram elaborados projetos e integração dos negros à sociedade norte-americana por meio da educação, da distribuição de terra, da ampliação do direito do voto, tá? Então aí, ó, nós temos aí então essa construção racial, podemos dizer assim, trazer o negro, o escravo, né, o escravo liberto para o convívio em sociedade, tá? Em relação a essas medidas, sociedades secretas e violentas como os Cavaleiros da Camélia Branca e a Ku Klux Klan, como vocês estão vendo aí, passaram a atemorizar os libertos e qualquer um que apoiasse a sua equiparação ao civil entre brancos e negros. Então a Ku Klux Klan, a Camélia Branca, ela não só perseguia os negros, mas também perseguiam os brancos que apoiavam esses movimentos aí de interação da sociedade, tá? Então foi um período bem aí conturbado, tá? Assim, alguns ex-escravos chegaram a exercer a cidadania nesse período. Isso foi possível porque o exército da União que ocuparam os estados sulistas impediam as ações contrárias à abolição e à igualdade civil entre brancos e negros, tá? Em 1877, porém, para sua polêmica vitória eleitoral fosse reconhecida pelo Partido Democrata, representantes dos interesses do Sul, como o candidato republicano à presidência e a norte-americana, o Rutherford, né, Rutherford, ele comprometeu a retirar as tropas federativas e não intervir mais nos estados sulistas, tá, na região sul, conhecida como Acordo de Hayes, tá? Esse compromisso impôs ao fim dos direitos civis conquistados pelos negros aí em 1865. Então, na campanha de presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos ele falou que ia se retirar da região sul e ia deixar eles livres ali para ter a sua autonomia ali no seu estado.
frustrado, tá? Ali naquela região. E isso aí acabou afetando os escravos que foram libertos ali, os negros, tá, pessoal? Porque todas as conquistas que eles tinham direito, toda aquela conquista, aquela ideologia de trazer eles para a sociedade, acabou sendo aí frustrada, tá, pessoal? A partir de então, na região ali sul, proliferaram os Black Code, o Código dos Negros, que impediam os ex-escravos de exercer cargos públicos, de votar, de frequentar os mesmos espaços públicos que os brancos, como transportes, como escolas públicas, restaurantes, hospitais, por exemplo. Somente na década de 1950 a 1960, a luta pelos direitos civis e a segregação racial foi oficialmente abolida na sociedade norte-americana. Então, cara, demorou muito, pessoal. Nós temos ali de 1865 a 1960. Tá? Você tem aí muito tempo aí, nesse período aí, quase 100 anos aí de maus tratos aí, vamos dizer assim, à população negra norte-americana, tá? Você tem aí, ó, no caso, como ele fala aqui, ó, esses movimentos que tiravam o direito do negro de ter cargo público, de votar, de frequentar espaços públicos, os mesmos espaços públicos que os brancos. Você tem aí os transportes, as escolas públicas, restaurantes, tudo era separado. Como eu comentei com vocês aí durante aquelas nossas videoaulas, que eu falei naquela série lá, o Todo Mundo Odeia o Chris, que ele era o primeiro negro que foi convidado a frequentar uma escola de branco. Então, aquele seriado, você vê uma prática ali de racismo enorme acontecendo ali com o Chris. Você vê que ele mora num bairro onde só tem negros, então você vê esse período aqui de 1950, 1960 aí, o finalzinho, vamos dizer assim, dessa questão aí, tá? Onde os negros eram totalmente discriminados, tá? Aí como ele fala aqui, ó, a reconstrução e a prosperidade. A descoberta de enormes reservas de ferro, de cobre, de petróleo, somado ao crescimento da produção industrial e mecanizada no campo, se proliferaram. As estradas de ferro, portos, levaram os Estados Unidos a liderar a produção mundial e agrícola industrial da última década do século XIX. Nessa mesma época, o fluxo constante de imigrações se dirigia aos Estados Unidos para fazer a América, que é aquela questão aí do sonho americano. Então aí você tem aí um grande período de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos aí a partir da Guerra de Secessão. Você tem aí esse período de desenvolvimento econômico, tá? Para continuar crescendo, era preciso encontrar novos mercados, tanto é que os Estados Unidos, quanto dentro dos Estados Unidos, como para fora do país. Essa necessidade impulsionou a atuação imperialista nos Estados Unidos sobre a América Latina e outros lugares do mundo. A dimensão continental foi útil nesse sentido, permitindo-lhe espalhar reações comerciais tanto no Ocidente como no Atlântico, quanto no Oriente, quanto no Pacífico. As principais intervenções norte-americanas na América Latina se deram a partir de 1823, quando os Estados Unidos opuseram a Santa Aliança, né, durante o governo de Theodore Roosevelt, tá? De 1801 a 1809. Então foi um período de prosperidade econômica aí dos Estados Unidos, tá, pessoal? Tá? Que é essa aqui, ó, a industrialização, que o país se tornou aí o símbolo, né, econômico até do mundo, né? Os Estados Unidos, a grande potência mundial, um país industrializado, um país com uma grande infraestrutura, um país com uma grande tecnologia, com grandes meios de comunicação, né? Nós temos aí o Facebook, norte-americano, né? Um principal meio de WhatsApp aí também, que o povo fala muito, tudo norte-americano. Então, tudo isso aí, esses desenvolvimentos dos Estados Unidos se dá com o tempo a partir do século XIX, beleza? E no início do século XX, o país já está entre as maiores potências industriais do mundo, tá? E a produção industrial norte-americana é influenciada de dois modelos, o Fordismo e o Taylorismo. Beleza, pessoal? Esse aí, então, é os Estados Unidos, aí, essa grande potência mundial. Tranquilo, turma? Pessoal, antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria que vocês, deixa eu só pegar aqui, ó,
copiassem esse quadro aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa e ter esse resuminho aí no caderno, que é o período do crescimento industrial dos Estados Unidos. Tá, pessoal, que traz toda aquela ideologia de força de trabalho, da divisão da sociedade do proletariado, da classe trabalhadora, tá? O criado por Henry Ford e Frederick Taylor, tá? Desenvolveu um conjunto de métodos industrial conhecido como Taylorismo. Isso aí eu quero que vocês copiem, tanto a criação de Henry Ford como a do Taylorismo. Então copiem e tirem uma foto aí e mandem para mim. Isso aí é de extrema importância que vocês tenham no caderno. Aqui é o processo de industrialização dos Estados Unidos, um mercado cada vez mais competitivo e os Estados Unidos se tornando essa grande potência mundial. Então, copiem esse texto aqui no caderno, tirem uma foto e mandem para mim aí. Beleza, turma? Então essa aí é a nossa revisãozinha básica dos Estados Unidos. Dão um pause aí e estejam copiando esse slide. Espero que esteja bem visível aí para vocês. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Valeu, turma!